Nesse sábado, dia 28 de fevereiro de 2026, o mundo acordou com alguém retirando o pino da granada. E essa granada pode estourar a qualquer momento. O que era uma escalada que podia durar meses, ela se tornou um confronto mais direto e um dos mais violentos nas últimas décadas. Eu quero que você preste muita atenção, porque enquanto a maioria vê apenas notícias, aqui nós vamos além e analisamos o quadro do sistema como um todo. Khamenei foi eliminado. A mídia israelense já afirmou que o corpo do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi encontrado sobre os escombros da sua residência, após um ataque cirúrgico combinado entre os Estados Unidos e Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele saiu em pronunciamento dizendo ter visto as imagens. Agora, por que tudo isso é um terremoto que pode tremer o mundo todo? Khamenei, ele era a autoridade máxima desde 1989. Com a sua morte confirmada, o Irã ele não perde apenas um político, o Irã perdeu o eixo central. Imagina o caos que vem a seguir. Tudo é imprevisível. Eu quero saber de você. Você acha que a morte de um líder desse porte vai trazer liberdade para o povo iraniano ou vai mergulhar o mundo todo em uma guerra sem fim? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora veja, o conflito agora é em escala global. E não foi apenas um ataque, né? Foi uma operação conjunta entre duas nações, Estados Unidos e Israel. Explosões ocorreram na capital, em Teherã e várias outras cidades estratégicas. Mas o regime iraniano ele não ficou parado, teve uma contraofensiva. Eles dispararam ondas de mísseis e drones, mas agora não apenas só contra Israel, mas contra o Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Iraque. E o Catar já avisou que, além de interceptar alguns mísseis que estavam passando por cima de Doha, vai responder a cada ataque proporcionalmente. Você entendeu a gravidade disso tudo? O conflito ele deixou agora de ser entre dois países. E agora praticamente todo o Golfo Pérsico está envolvido. A gente está falando do coração energético do planeta. Estamos falando de petróleo. E qual o papel do Brasil nisso tudo? O Itamaraty já se manifestou, né? Condenou os ataques e pediu máxima contenção. O governo brasileiro disse que o diálogo é o único caminho. Mas sejamos bem realistas aqui. Cá entre nós, em que momento da história o diálogo parou mísseis? Nossas embaixadas lá no Oriente Médio, elas estão monitorando os brasileiros que estão por lá, mas o recado aqui para nós, que estamos no Brasil, é o seguinte, que a diplomacia é muito frágil. Ela é como papel, e quando tem pólvora envolvida, ela vai queimar muito rápido. E se você depender apenas de notas oficiais para entender o risco do mundo e da mídia, da grande mídia, aí é onde você vai ficar atrasado. Agora veja, como é que chegamos até aqui? Para você não ser manipulado e entender a história, isso não começou hoje. Começou em 1953, com um golpe apoiado pela CIA dos Estados Unidos, que derrubou o governo iraniano. Em 1979, a Revolução Islâmica rompeu com tudo isso. Houve diversos reféns americanos e eles ficaram presos por 440 dias. Em 2020, os Estados Unidos mataram o general Soleimani. E hoje, o confronto agora é face a face. Estamos vendo o desfecho de 50 anos de ódio acumulado. É o sistema cobrando a conta de décadas de tensões. Agora, você já ouviu falar no Estreito de Hormuz? E o que é que ele tem a ver com o seu bolso? Aqui é onde a guerra chega, na nossa casa. O Irã, ele produz 3 milhões de barris de petróleo por dia, mas o perigo real é o Estreito de Hormuz. Porque aquele canal lá passam 20% do consumo mundial de petróleo. E se o Irã cumprir a ameaça de bloquear aquele estreito, o preço do combustível no Brasil vai disparar na próxima segunda. E você sabe que combustível caro significa comida cara, frete caro e mais inflação. Bom, imagina aí, se o preço do diesel subir 30% amanhã, você tem uma reserva de alimento ou vai ter que brigar por alimentos inflacionados na fila do supermercado? Veja, o que é que nós devemos observar? Temos que ficar atentos a 4 sinais. Primeiro, foi a confirmação da morte do Khamenei, né? O Ayatollah do Irã, o líder supremo. Agora é a retaliação. Será que vai ser brutal? A que nível? Vamos ver a reação da Rússia e da China. Eles não vão deixar os Estados Unidos redesenhar o Oriente Médio do jeito que eles querem. E também sobre esse bloqueio de óleo. Se fechar de verdade, a economia global vai entrar em colapso. Fique de olho também nos preços do petróleo, porque o petróleo ele funciona como um termômetro do caos. O mundo está no ponto mais delicado da história moderna. E agora eu sei, não é hora para pânico, é hora para prontidão. Escreva aqui nos comentários, estou de prontidão, se você está atento a cada sinal. E enquanto você assiste esse vídeo, a história está sendo escrita com sangue e pólvora. Nós não estamos mais na iminência de nada.
Em março de 2026, o mundo, a pergunta, ela mudou. Ela não é mais se a Terceira Guerra Mundial vai acontecer, mas agora é como é que ela vai se desenrolar e como é que vamos sobreviver a ela. O Irã perdeu seu líder supremo. A Venezuela viu seu ditador ser levado em uma madrugada. E a Rússia e a Ucrânia transformaram a Europa em um moedor de carne, lá no leste europeu. E esse moedor ele não para de girar. O Brasil ele não é mais aquele lugar isolado que vendeu pra gente. Vamos falar agora de tecnologia dos mísseis, para você entender que o Brasil não está tão longe assim. Por que a queda também desses ditadores ela pode ser o início de algo muito maior? Eu te pergunto, você sente que sua cidade, sua casa, sua família estão protegidas caso a internet caia, caso os portos fechem amanhã? Sim ou não? Vamos aos fatos que a grande mídia omite. Começando pela Venezuela. Em janeiro desse ano, 2026, Nicolás Maduro foi capturado. O homem que governou a Venezuela com mão de ferro, usando a fome como arma, agora espera seu julgamento lá nos Estados Unidos. Mas a Venezuela, ela não virou um paraíso. Ela virou um vácuo de poder. As tropas americanas ainda estão lá, mas as milícias, elas não se entregaram. Ainda continuam armadas, beleza? E contra-atacando. Por que isso importa para nós? Porque lá é a maior reserva de petróleo do mundo e agora virou um campo de batalha no nosso quintal. Ali Khamenei, o Ayatollah que comandava a política, a religião, a economia, tudo lá no Irã, está morto. Trump e Netanyahu apertaram o botão nesse final de semana, agora no final de fevereiro. Atacaram instalações nucleares e acabaram com esse regime, né? Quem é esse tal de Ali Khamenei? Bom, o líder máximo desde 1989, ele jurou destruir o Ocidente, o grande Satã. Agora o Irã é uma fera com a porta da jaula aberta e com motivos para atacar. O Estreito de Hormuz está sob ameaça de fechamento total. Se aquele canal fechar, 1/5 do petróleo mundial vai parar. E você acha que a morte de um ditador ela vai trazer paz ou ela vai gerar 10 novos grupos terroristas e mais radicais? Me diga a sua opinião. Enquanto o Oriente Médio explode, a Rússia de Putin continua sufocando a Ucrânia. Mas por que essa guerra lá no leste europeu ela não para? Porque agora ela virou uma guerra de procuração, né? A proxy war. Ou seja, os Estados Unidos mandam as armas, a China observa e a Europa vai se militarizando. A Alemanha agora tem o maior orçamento militar de sua história. O Japão está começando a se militarizar. O tabuleiro está montado. De um lado, Estados Unidos e Israel. Do outro, o eixo, Rússia e China. E a Ucrânia é como um laboratório, onde eles testam as armas que um dia podem cair aqui. Quando eu estava na Legião Estrangeira, eu aprendi uma coisa. Não existe guerra longe. Em um mundo globalizado como o nosso, uma bomba em Kiev vai fazer com certeza o preço do pão subir aqui. Aqui é onde a coisa fica séria. A guerra de hoje, ela é quase espacial. Veja a tecnologia dos mísseis. Os mísseis iranianos e russos, agora eles são hipersônicos. Eles viajam na borda da atmosfera, 5 vezes a velocidade do som. Mas o maior perigo não é a explosão em si, é o pulso eletromagnético. Uma ogiva nuclear, ela detonada no espaço, ela pode fritar todos os transformadores, fritar chips eletrônicos, acabar com o continente inteiro. Isso significa sem celular, sem Pix, sem bombas movidas a eletricidade, sem hospitais funcionando. Aí eu te pergunto, você tem um raio da FM a pilha? Porque nessa guerra, a primeira coisa que morre é a internet. O GPS, por exemplo, que o caminhão usa para se guiar e levar a comida no seu supermercado, ele é desligado em segundos depois de um pulso eletromagnético. E o Brasil, ele é vulnerável. Por quê? Porque nós não temos defesas antiaéreas de longa distância. Estamos totalmente desprotegidos. A maioria dos analistas eles dizem que a Terceira Guerra Mundial já começou, mas de forma fragmentada. Primeiro, veja, nunca houve tantos conflitos simultâneos envolvendo grandes potências. Segundo, a guerra econômica. Embargos contra a Rússia, já havia embargos contra o Irã, houve embargos contra a Venezuela. O terceiro é a teoria dos jogos. Ela vai mostrando que alguns protagonistas aí, algumas peças, como Trump, Israel, Irã, eles estão sendo empurrados para o uso de tropas terrestres. E quando isso começa, é o ponto sem retorno. A guerra virou global porque o mundo está globalizado. Se as peças continuarem se movendo na direção agora, por exemplo, China querendo invadir Taiwan e o Estreito de Hormuz e o conflito aberto entre Estados Unidos e China vai se tornar inevitável.
E quando a China se mover, acabou a conversa de iminência. Nós estaremos no olho do furacão e dentro do maior conflito da história da humanidade. Diante desses distadores caindo, de mísseis espaciais e o Brasil sendo pressionado para escolher um lado, o que sobra para você? Sobra simplesmente a sua autonomia. O sistema quer ver você fraco e dependente. Quer que você fique em frente à TV, esperando o próximo auxílio ou a próxima ordem, orientação. A liberdade, ela só pertence a quem luta para conquistá-la e quem continua lutando para sustentá-la. Vamos falar da proposta desse canal. Bom, por que eu faço live de treino? Porque se você precisar carregar uma mochila ou sua família aí por uns 10 km, em um enchente, em um blackout, qualquer coisa que aconteça, seu corpo ele não pode falhar. E a nossa comunidade? Bom, a comunidade, alguns membros já entenderam que no caos precisamos de uma rede de apoio, de troca de informações, algumas informações técnicas e alguns assuntos que o YouTube não permite que a gente fale aqui abertamente sobre certos temas. Então, a gente fala mais na comunidade em lives. O meu desafio para você é o seguinte: não sejamos apenas espectadores dessa tragédia. Se você mora perto de encostas ou de grandes centros que são vulneráveis, comece preparando uma go bag, agora mesmo. Tenha água, raid, um kit médico e, acima de tudo, tenha preparo e conhecimento. O mundo em 2026 ele não perdoará os desatentos. A natureza a gente não controla, a geopolítica muito menos, mas a sua prontidão é sua responsabilidade. Se você decidiu hoje que não vai ser refém dessas estatísticas, escreva nos comentários. Eu vou me preparar. E eu quero ver quem são os novos operadores civis desse canal e quem irá lutar pela sua liberdade. Se inscreva no canal para continuar acompanhando os vídeos ou entre na nossa área de membros para conversas mais profundas. Apareça nas lives também se você quer uma motivação para treino. Vamos trabalhar no que ninguém pode tirar de nós, que é a nossa mente e o nosso corpo. Fique com Deus e lembre-se, esteja pronto e seja livre.